Uma matéria publicada no dia 15/10 na Folha de São Paulo revelou algo muito interessante para nós. De 2016 para 2020, nós reduzimos o número de alunos fazendo cursos de licenciatura no Brasil. Você sabia dessa informação? Pois é, essa informação ela é muito assustadora e aponta para nós que possivelmente no futuro nós vamos ter menos professores. E aí, pensando nessa discussão, nós temos uma proposta de redação completaça para a gente poder discutir. Nós temos a seguinte proposta: caminhos para combater a falta de professores no futuro do Brasil. Proposta muito interessante para nós, para que a gente possa problematizar essa questão. E para ela eu trouxe para vocês tese, argumentos, repertórios e propostas de intervenção nessa proposta de redação exclusiva aqui do canal Aprendi com Papai. Então fica de olho que logo após a chamadinha eu te conto tudo. Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre o seguinte tema: caminhos para combater a falta de professores no futuro do Brasil. Tema muito importante e muito atual, que como tese, nosso ponto de vista, nosso ponto central, você defenderia a ideia de que possivelmente no futuro nós teremos menos professores no Brasil, o que seria de fato um grande desafio, o que seria de fato um grande problema. E aí, para nossa argumentação, nós teríamos alguns possíveis motivos para essa falta de professores. Um dos motivos interessantes que a gente pode trazer na nossa argumentação é a falta de infraestrutura nas escolas. Como no nosso país nós temos ainda muitas instituições de ensino com estrutura muito precária, instituições que muitas vezes não têm quadro, não têm carteira, não oferecem salas de aula que sejam minimamente confortáveis para os alunos, nós temos o risco de perdermos uma quantidade considerável de professores no futuro, o que é no mínimo extremamente preocupante e que deve ser modificado. Mas quem que vai querer trabalhar numa escola que tem uma infraestrutura muito precária? Quem vai optar por fazer uma faculdade de licenciatura para trabalhar em uma situação que você vai se sentir desrespeitado devido à estrutura muito ruim? Então aí nós temos já o nosso primeiro problema, o nosso primeiro argumento. Além disso, você pode falar sobre a questão da violência nas escolas. A violência nas escolas pode acontecer das mais diversas maneiras. Violência entre aluno, violência entre alunos e professores, violência motivada por situações relacionadas, por exemplo, ao tráfico de drogas. E, logicamente, muitas das pessoas que estavam cogitando fazer um curso de licenciatura acabam desistindo por essa possibilidade de envolvimento em atos violentos. E aí, logicamente, é uma questão que também deveria ser modificada, também deveria ser sanada para que a gente pudesse ter mais profissionais interessados na educação. Mas infelizmente, os problemas eles não param por aí. Nós podemos trazer também como argumento os baixos salários. Se tem uma coisa que é fama de professor, é a fama de que professor ganha mal, e não é à toa. Muitas vezes os professores têm salários muito baixos, são obrigados a trabalhar por muito tempo ganhando muito pouco. Esses baixos salários, eles são extremamente desestimulantes, porque a pessoa pensa, eu vou fazer 4, 5 anos de faculdade para no final das contas ter um salário muito baixo. Isso é muito desestimulante. E muitas pessoas preferem não trabalhar, não ir para a educação como um todo. E eu não tiro a razão dessas pessoas, e é interessante que a gente possa refletir, que a gente possa pensar um pouquinho com a cabeça desses indivíduos. Realmente seria muito preocupante. Assim como o nosso próximo argumento. Nosso próximo argumento seria o excesso de trabalho. Os professores comumente trabalham demais, não só nas instituições de ensino, mas levam muitos trabalhos para casa. Trabalhos relacionados à preparação de aulas, trabalhos relacionados à correção de provas, trabalho que de fato acaba sendo algo infindável, com pouco reconhecimento e com salário baixo. E aí, logicamente, muitas pessoas vão se desinteressar pelos cursos de licenciatura, o que nós sabemos que é extremamente problemático. Você pode falar também da própria desvalorização da educação e da ciência no Brasil. Nós vivemos em um momento em que há pouca valorização do que é científico. Nós temos pouca valorização do que é acadêmico. E aí a educação como um todo acaba sofrendo também com esse processo de desvalorização. Como consequência dessa situação,
muitos perdem ou não têm o desejo de se tornarem professores. Mas quem vai dar aula então no futuro? Como que a gente poderia resgatar essas pessoas? Logo depois dos repertórios socioculturais, eu vou levantar algumas possibilidades para vocês. Falando em repertórios, tem um documentário muito bacana chamado Nunca Me Sonharam. Esse documentário ele vai mostrar a realidade de indivíduos que estudam em escolas públicas no interiorzão do Brasil, naquelas escolas públicas com infraestrutura bem precária. É um documentário muito interessante para que vocês possam entender os desafios dos professores que trabalham nessas regiões. A questão da falta de estrutura, a questão da violência, a questão da falta de estímulo, os baixos salários. Outro documentário muito bom que você pode trazer também como repertório chama Pro Dia Nascer Feliz. Esse documentário vai mostrar para nós todas as questões relacionadas especificamente à educação e todas as discrepâncias educacionais. Esse documentário vai mostrar como funciona a escola particular de um bairro rico, como funcionam as escolas públicas dos bairros pobres brasileiros, do interior, das grandes cidades. Teremos vários comparativos entre as escolas no Brasil e a gente consegue perceber essas grandes diferenças. Infelizmente, temos poucas boas instituições de ensino e muitas instituições ruins. Geralmente as boas sendo as instituições particulares e as ruins as públicas, o que é algo extremamente preocupante, extremamente desagradável. Podemos pensar também como repertório na nossa própria Constituição. A Constituição, ela garante a educação como direito dos indivíduos no artigo 6º e no artigo 205 ela afirma que a educação deve ser oferecida para dar para o indivíduo cidadania, plena formação e formação para o mercado de trabalho. Mas como no Brasil a educação não consegue atender a todos esses pressupostos, logicamente as pessoas elas ficam desestimuladas a trabalhar diretamente nessa área, o que nós sabemos que é um grande problema, o que nós sabemos que é uma discussão muito interessante. E se nós temos problemas, nós precisamos das nossas cremosíssimas propostas de intervenção. Uma primeira proposta de intervenção e a mais óbvia que nós temos é a necessidade do aumento de recursos para o sistema educacional no Brasil. E essa proposta seria uma proposta do próprio governo federal. Se você for pensar, a falta de estrutura, salário baixo, questões relacionadas à violência e vários outros problemas educacionais vêm dessa falta de recursos. Então, antes de qualquer coisa, precisaríamos de ter um aumento de verba para o sistema educacional brasileiro. Isso deve ser oferecido pelo próprio governo federal. Além disso, uma segunda e última proposta seria por parte do Ministério da Educação, que, munido dessas verbas, deveria criar um programa de valorização dos professores e da educação no Brasil. Como funcionaria esse programa? Aumento de salário para os professores e para os profissionais da educação. Ele serviria oferecendo melhor infraestrutura, oferecendo punição efetiva aos casos de violência e, de fato, fazendo com que as pessoas sejam punidas efetivamente. Além disso, podemos associar a esse mesmo programa campanhas que incentivem a participação do jovem na educação, que incentivem os jovens a fazerem os cursos de licenciatura, que são tão importantes e tão necessários. Lembrando, tudo isso a cargo do nosso Ministério da Educação. E aí sim, podemos reduzir consideravelmente esse problema. E você, gostou dessa discussão de agora? Se você gostou, não deixe de clicar no joinha, clique também no sininho para notificações, inscreva-se no canal. Se você quiser sugerir algum tema para nós, mande aqui nos comentários e depois me chama lá no Instagram, no @aprendicompapai. Valeu, pessoal? Então, maravilha, um grande abraço, até a próxima. Ei, tchau, tchau!